Neste vídeo eu vou mostrar para vocês como foi o mercado imobiliário de Campinas, o mercado de lançamentos vertical, no primeiro trimestre de 2021. Venha comigo e venha entender o que aconteceu em Campinas nesse primeiro trimestre de 2021. Bom, como que foi o volume de lançamentos em Campinas no primeiro trimestre de 2021? Tivemos 4 empreendimentos verticais lançados em Campinas, no primeiro trimestre. Um primeiro trimestre com menos lançamentos, o que é compreensível ainda dentro desse contexto de fechamento, de pandemia. No primeiro trimestre de 2020 tivemos 6 lançamentos, sendo que no ano como um todo de 2020 nós tivemos 29 empreendimentos lançados em Campinas, Então esse primeiro trimestre foram 4 empreendimentos verticais lançados, sendo que desses 4, 3 dentro do programa Casa Verde Amarela, ou seja, empreendimentos econômicos, e 1 fora do padrão econômico, Campinas, na verdade, oscila muito. Há trimestres que lançam empreendimentos só fora do padrão Casa Verde Amarela e há trimestres onde você tem aí uma boa participação do Casa Verde Amarela. Foi o que aconteceu no primeiro trimestre de 2021. Lembrando que no último trimestre de 2020 tivemos 8 lançamentos, sendo que 7 desses 8 fora do Minha Casa Verde Amarela. Bom, em volume, nós tivemos um bom volume colocado, até porque os residenciais econômicos normalmente colocam mais unidades. Nós tivemos, no primeiro trimestre, 1.273 unidades colocadas. No trimestre anterior, tivemos 1.400, sendo que tivemos o dobro de empreendimentos, tivemos 8 empreendimentos. Então, você veja, foi mantido aí um patamar superior a 1.000 unidades lançadas por trimestre em Campinas. Claro que dessas 1.273 unidades, quase a totalidade, 80% delas, 1.084 unidades, foram dentro do produto econômico, sendo 189 fora do produto mais econômico, padrão médio-alto. Com relação ao VGV lançado, foi um VGV baixo, até porque a habitação econômica puxa o VGV para baixo. Tivemos aí um VGV total de 278 milhões, contra um trimestre anterior de 661 milhões de lançamento. E no primeiro trimestre de 2020, 274 milhões. Então, foi muito próximo, VGV por VGV, o primeiro trimestre de 21 foi muito próximo ao primeiro trimestre de 2020. Bom, e como Campinas se apresenta? Qual é o cenário de Campinas como um todo em relação à leitura da oferta, No nosso mapeamento nós encontramos 127 empreendimentos verticais residenciais com oferta ativa, ou seja, oferta da mão do incorporador. Eram mais de 21.000 unidades lançadas em Campinas, restando um estoque no final do primeiro trimestre, final de março, de 4.544 unidades, ainda na mão do incorporador, Ou seja, uma disponibilidade de 21% sobre o total lançado. Com relação ao mercado horizontal, Campinas é um mercado bastante ativo, Foram 23 empreendimentos com oferta ativa mapeados, que lançaram mais de 6.000 unidades e restavam ainda 1.266 unidades. E no mercado comercial, 4 empreendimentos com oferta ativa, com apenas 24 unidades à venda, ou seja, é o mercado comercial praticamente sem oferta. Ou seja, a grande oferta é o residencial vertical, repetindo 4.544 unidades, e o horizontal, o residencial horizontal, 1.266 unidades. Dessas 127 unidades vendidas em Campinas, que estão à venda em Campinas, 127 empreendimentos à venda em Campinas, nós temos aí 35 empreendimentos no padrão econômico, 15 no padrão standard, que é logo acima do econômico, Então nós temos aí 38, 39% no padrão ou econômico ou standard em Campinas. E temos 6 empreendimentos no padrão super luxo, acima de 2 milhões, e 12 no padrão luxo, entre 1 e 2 milhões. Quando a gente olha aí
a proporção de unidades do estoque à oferta final, 45% das unidades à venda, ainda em estoque na mão do incorporador, são do residencial econômico. É importante dizer que esses 127 empreendimentos são dos períodos os mais diversos, tem desde empreendimento com estoque antigo, né? Portanto, unidade pronta, unidade anterior a 2014, 2016, 2017, mas é evidente que a maior parte desse estoque, né, é relativo aí à principal concentração ao estoque que ficou ainda de 2020, do lançamento em 2020, 44% dessas unidades remanescentes são de 2020 e 20% são dos lançamentos de 2021. Então nós temos 65% aproximadamente do estoque bom, né? Estoque novo, ou seja, produto ainda lançado, né? Ainda em lançamento, e não aquele estoque que carrega, aquele estoque pronto. Essa é a situação de Campinas. É uma concentração muito grande no 2 dormitórios, 71% desse estoque é 2 dormitórios, 8% é um dormitório, 18% 3 dormitórios, né? E um pouco mais que 1% 4 dormitórios. Quer dizer, como o produto econômico tem um peso grande, a gente tem uma participação bem grande no residencial vertical do 2 dormitórios. Preço médio de Campinas próximo a R$ 7.000, né, puxado obviamente aí pelo produto econômico, e a gente está falando então de um ticket médio na cidade de R$ 400.000, 59 metros como a metragem média da cidade. Evidente que se nós abrirmos esse preço por padrões, nós vamos encontrar no superluxo, acima de 2 milhões, um preço por metro privativo de R$ 12.000, é a mesma coisa do luxo, e no padrão alto, que vai até 1 milhão, de 700 a 1 milhão, ao redor de R$ 8.000. Então os preços variam, evidentemente, conforme o padrão colocado em Campinas. E um último panorama aí com relação ao mercado de horizontal, nós mapeamos como condomínio fechado, loteamento aberto, casa em condomínio fechado, loteamento aberto e loteamento fechado. Casa em condomínio fechado, a gente tem 6 empreendimentos com 12 casas, o estoque praticamente não existe. Todo estoque está em loteamento fechado, também não é muito significativo, com 292 unidades ainda à venda, mas o grande estoque é no loteamento aberto, com 962 unidades de terrenos colocadas à venda em Campinas. Finalmente aí nós temos aí um quadro geral do VGV colocado em Campinas, né, e o VGV remanescente. Se nós tomarmos aí tudo, né, toda a oferta de Campinas, residencial vertical, residencial horizontal e comercial, Campinas colocou um pouco mais que 10 bilhões e 600 milhões à venda. Disso a cidade já absorveu 8 bilhões e 500 milhões e está hoje disponível, nessas tipologias todas, pouco mais de 2 bilhões, sendo que 1 bilhão e 800 milhões é do residencial vertical, ou seja, prédios de apartamentos, tem a maioria do VGV colocado na cidade. Esse é o levantamento que a gente realiza para mapear em detalhes toda a oferta de Campinas. Isso está bastante aberto, né? Segregado por regiões, por tipologia, por metragem, mas esse é o grande panorama de Campinas. Se você passar a acompanhar esse nosso levantamento, todo trimestre nós vamos mostrar qual é a evolução. Então no próximo trimestre já vamos mostrar qual foi o volume de vendas, quanto que Campinas absorveu de vendas num trimestre, para a gente entender aí qual é a taxa de absorção do mercado de Campinas. Espero que você tenha gostado, passe a acompanhar os vídeos do nosso canal. Foi um prazer falar com você.